Olá, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você a regra do jogo Psicomáquia. O Psicomáquia é um card game de 2 a 4 jogadores, com duração média das partidas de 60 minutos. E antes de começar a explicar as regras, eu queria mostrar para vocês dois elementos básicos do jogo, que são as cartas e o layout da mesa. Começando pelas cartas, existem 4 tipos diferentes de cartas no jogo. As cartas que representam as virtudes, as cartas que representam os pecados, as cartas que vão representar tanto uma virtude quanto um pecado, e as cartas de destino. Ok? Então vamos conhecer cada uma delas separadamente. Começando pelas cartas de virtude, eu vou ter a paciência, vou ter a caridade, a temperança, a generosidade, a castidade, a diligência e a humildade. E quais seriam os 7 pecados? Seria a ira, a inveja, a gula, a avareza, a luxúria, a preguiça e a soberba. Essas cartas no jogo possuem apenas uma carta, portanto elas são cartas bem importantes. As cartas que representam também tanto uma virtude quanto um pecado. E basta observar que elas possuem os mesmos fundos das suas respectivas cartas únicas. No baralho, existem 8 cartas de cada tipo dessa daqui. E essa aqui é a carta de destino, que funciona como uma espécie de coringa. Por quê? Porque quando você utilizar essa carta, você vai poder pegar esse deck de cartas com fundo branco, que possui uma carta de cada, conforme está mostrado aqui. E aí você pode selecionar uma carta, conforme você precisar, e colocar em cima dela. É como se fosse um coringa, porque se alguém já tiver utilizado essa carta antes, você vai ter uma opção aqui a menos. Então nem sempre ela vai ter todas as opções que você precisa. O próximo passo é a gente entender como é que funciona o layout da mesa do jogador. O layout da mesa do jogador funciona da seguinte forma. As cartas que ficam no sentido horizontal da mesa vão representar a Terra. As cartas que ficam acima da Terra representam o céu. E as cartas que ficam abaixo da Terra representam o inferno. O objetivo do jogo é colocar 7 virtudes diferentes no céu ou colocar 7 pecados diferentes no inferno. O primeiro jogador que alcançar esse objetivo vence a partida. Agora que você já entendeu o layout do jogo e as cartas, vamos então preparar o setup do jogo. Você vai pegar o baralho de cartas com fundo preto e vai deixar separado das cartas com baralho de fundo branco. Essas cartas aqui você deixa de lado. Então vai pegar as cartas de fundo preto e vai embaralhar. E vai entregar 7 cartas para cada jogador. Após ter feito isso com todos os jogadores, você vai pegar a primeira carta do deck e vai virar ela. Essa carta aqui vai formar a pilha de descartes. Além disso, você vai entregar essa carta aqui, que é a carta de ativação de poderes para cada jogador. Cada um vai ter uma dessa. E também vai entregar os tokens. São 5 tokens para cada jogador. Esses tokens aqui são os tokens de ativação das cartas. Elas possuem um fundo preto e possuem também um fundo branco. Ok? O fundo preto é utilizado para ativar os pecados e o fundo branco é utilizado para ativar as virtudes. Vou deixar aqui de lado. Então, cada jogador vai pegar as suas cartas, suas 7 cartas, e vai olhar secretamente. Então, ele vai escolher, dentre essas cartas, apenas 3 para formar a Terra. Vamos dizer que a gente selecione essa carta e essa carta. Eu estou colocando elas aqui viradas para baixo, porque ninguém vai poder ver nesse momento. A gente coloca ela aqui no sentido horizontal, formando a nossa Terra. Depois de todos os jogadores tiverem feito isso, todos vão revelar juntos as cartas que estão na Terra. Lembrando que, para formar a Terra,
você só pode colocar as cartas que são representadas por virtudes e pecados. Nunca você vai poder utilizar uma carta de virtude para ser colocada na Terra, porque as cartas de virtudes elas vão diretamente para o céu, ou alguma carta de pecado, porque essas cartas de pecado, por exemplo, vou pegar uma carta aqui, você nunca vai utilizar uma carta de pecado para ir também para a Terra. Por quê? Porque elas vão diretamente para o inferno. Tá ok? Então, feito isso, todo mundo revela as cartas juntos. O próximo passo é definir o primeiro jogador da partida. Isso é feito de forma bem simples. Basta cada jogador pegar as suas 5 fichas de ação e jogar na mesa. Aquele jogador que tiver mais fichas brancas será o primeiro jogador. E o sentido do turno segue em sentido horário a partir do primeiro jogador. O jogo te dá duas opções para poder marcar o first player. Você pode utilizar esse broche ou pode utilizar esse token cinza para poder fazer a marcação. Feito isso, a gente já está com o setup preparado. Então vamos agora passar pelas 5 fases do turno do jogador para entender como é que a gente consegue manipular as virtudes e os pecados para poder atingir o objetivo do jogo, que é colocar ou os 7 virtudes no céu ou os 7 pecados no inferno. Tá ok? Então, a primeira fase do turno do jogador é ir verificar a carta de ativação de poderes. Na primeira rodada, não vai ter nenhum marcador aqui, então ele não precisa se preocupar. Mas nos outros turnos, pode ser que algum poder tenha sido ativado. E ele marca a ativação desse poder com esses tokens aqui. Um para cada tipo. O azul você utiliza para poder marcar a diligência, o roxo para marcar a castidade e o amarelo para marcar a soberba. Ok? Esse outro pedacinho aqui na ficha de ativação de poderes é para você utilizar, para guardar os tokens que você não utilizar naquela rodada. Então, se por acaso tiver algum token que você não tiver utilizado, você coloca aqui justamente da forma com o lado em que ele está indicando. Então, se for um de pecado, você coloca aqui no pecado. Se for um de virtude, você coloca aqui voltado para virtude. Tá ok? E aí o que ocorreria? Nessa primeira parte, você tiraria algum token daqui se fosse necessário, conforme a ativação do poder. Tá ok? Então, para isso que serve a carta de ativação de poder. E sempre no início da sua rodada, você tem que verificar aqui e atualizar aqui a marcação. O próximo passo é você jogar as fichas de ativação de poder. Você vai colocar as suas fichas na mão e vai jogar na mesa. Pronto. Depois de ter feito isso, o próximo passo será você comprar uma carta. E aí você pode comprar uma carta da pilha de descarte, a primeira carta da pilha de descarte, ou então a primeira carta da pilha de compra. Nesse caso, vou pegar da pilha de compra e essa carta vai vir para a minha mão. Então, agora que eu já comprei a minha carta, o próximo passo é utilizar as fichas, que é a parte onde acontece o jogo. Nesse caso aqui, eu posso usar a ficha de 3 modos distintos. O primeiro modo é para poder descer cartas que estão na minha mão, o que é muito importante, já que eu preciso de ter cartas diferentes. Esse exemplo aqui na minha mão não está muito bom, que as cartas estão muito bem repetidas, mas se eu quisesse descer uma carta, como é que eu faria? Por exemplo, essa carta aqui eu posso descer ela para a terra e eu não tenho nenhuma dela ainda na minha mesa. Então eu poderia colocar ela aqui ao lado e utilizaria um token preto, indicado aqui, e um token branco. Tá ok? Outra forma seria para se eu tivesse de repente essa carta na minha mão, eu poderia descer. Essa carta representa um pecado. E aí eu poderia utilizar dois tokens pretos, 2 tokens de pecado, e descer essa carta diretamente para o inferno. Ou então, eu poderia descer essa carta da minha mão, se eu tivesse, e colocar 2 tokens brancos, que representam os tokens das virtudes, e colocar ela diretamente no céu. Então aqui a gente já percebe uma vantagem dessas cartas, porque elas já vão diretamente para o céu ou para o inferno, enquanto as outras demais cartas, que representam as duas, sempre têm que ir para a terra e depois serem movimentadas. A próxima forma de você utilizar os tokens é para movimentar a carta. Vamos dizer que eu quisesse colocar essa carta aqui no céu. Então eu uso um token branco, um token de virtude, e movimento ela para o céu.
Ou então, eu poderia movimentar uma carta para o inferno. Vamos dizer que eu movimentasse essa carta aqui para o inferno. Essa carta aqui usando um token de pecado. E ainda me restaria um token branco de virtude, que eu vou estar utilizando da seguinte forma, que é a terceira forma de você utilizar os tokens, que é para ativar os poderes. Então, eu vou de repente ativar aqui o poder da humildade, usando esse token. O poder da humildade me permite descartar uma carta da minha mão. Eu vou descartar essa carta aqui, já que ela está repetida. Ó. Eu tenho duas cartas dela e já tenho uma carta na minha mesa. Então, não preciso de tantas cartas iguais. Então, vou escolher essa carta para descartar, vou colocar aqui. E vou comprar uma nova carta. E eu posso escolher comprar uma carta da pilha de descartes ou comprar aqui da pilha de compra. Vou comprar aqui da pilha de compra. Comprei uma carta de destino. Essa carta é uma carta muito boa porque a gente já viu que ela é um coringa. Então, coloca na minha mão. E essa carta agora passa a ser a primeira da pilha de descartes. Pronto, utilizei os meus 5 tokens de ação. E agora eu vou fazer a minha última fase do turno do jogador. Que é, vou olhar a minha mão. E vou ter que escolher uma carta para descartar. Se eu tivesse com apenas uma carta na minha mão, não seria obrigado a descartar uma carta. Mas como eu tenho mais de uma, então eu sou obrigado. Então vou escolher, de repente, essa carta aqui, porque eu já tenho uma na mesa. E vou descartar. E assim a gente finaliza um turno do jogador no Psicomáquia. Eu agora vou estar mostrando para vocês como é que funciona cada carta. Eu montei aqui a mesa de um jogador. Tá ok? Aqui estão as cartas da mão dele, aqui está a mesa dele. E eu vou estar utilizando os poderes contra essa mesa aqui. Começando pelos pecados, vamos dizer que eu ativasse o poder da ira. A ira me permite escolher qualquer carta da mesa do jogador e colocar na pilha de descartes. Ela é uma ótima carta para, de repente, se algum jogador estiver próximo de vencer a partida, de repente ele já estivesse aqui com 6 virtudes e bastaria apenas uma virtude para ele vencer. Então o que eu posso fazer? Eu utilizo a ira. E aí eu retiro uma carta da mesa dele e coloco na pilha de descartes. Tá ok? A próxima carta que eu vou falar é da luxúria. A luxúria, ela permite com que eu visualize todas as cartas da mão do jogador. E se tiver alguma carta aqui que me interesse, eu posso estar trocando essa carta com uma carta da minha mão. É um poder bem interessante para você, de repente, tomar a carta de um jogador que você sabe que ele está com alguma carta boa. O próximo poder vai ser o poder da gula. A gula me permite que eu compre uma carta da pilha de compras e coloque na minha mão. Esse é um ótimo poder quando você está com poucas cartas na sua mão. Então, às vezes, você está com apenas uma ou duas cartas na sua mão, você pode estar ativando o poder da gula para poder adicionar mais cartas. O próximo poder que eu vou falar é a preguiça. A preguiça permite com que eu movimente as cartas na mesa de um jogador. Portanto, vamos dizer que eu quisesse movimentar essa carta aqui para a terra. Bastaria fazer isso para estar movimentando a carta. Ela também é uma ótima carta para eu estar utilizando quando o jogador está próximo de vencer uma partida. Tá ok? O próximo pecado é o pecado da ganância. A ganância me permite com que eu dobre os efeitos de qualquer pecado que eu vier ativar no meu turno em diante. Ou seja, se eu sei que eu vou ativar, por exemplo, a ira, eu uso a ganância primeiro e depois eu utilizo a ira. E isso vai dobrar os efeitos da ira. O que isso diz? Diz que eu vou poder utilizar a ira contra 2 jogadores diferentes. Eu nunca posso usar contra o mesmo jogador. Então eu poderia retirar uma carta de um jogador da mesa, colocar na pilha de descartes e escolher um outro jogador e então colocar uma carta da mesa dele também na pilha de descartes. É assim que se dobra os efeitos. Ok? O próximo pecado é a soberba. A soberba, ela me permite com que eu coloque um marcador aqui, nessa carta, e ao final do turno, se eu desejar, eu posso utilizar esse poder, retirando o token daqui, para poder não estar descartando uma carta no final da rodada. Porque vocês lembram que sempre no final do meu turno, eu tenho que escolher uma das cartas que estão na minha mão e descartar. Isso só não acontece se eu tiver com apenas uma carta na minha mão. Mas se eu tiver mais de uma, eu tenho que descartar.
Pode ser que eu termine o meu turno com 2 cartas muito boas. Então eu utilizo o poder da soberba para não descartar uma dessas cartas. E por último eu tenho o pecado da inveja. A inveja, ela permite com que eu visualize a mesa do outro jogador, escolha uma carta de uma cor que eu ainda não tenho na minha mesa e pegue aquela carta e coloque na minha mão. Então vamos dizer que eu não tivesse a carta roxa ainda na minha mesa. Eu poderia vir aqui, pegar a carta desse jogador e colocar na minha mão. Ok? Então esses foram os 7 pecados. Vamos agora conhecer as 7 virtudes. Começando pela paciência. A paciência, ela me permite que eu escolha uma carta da mesa do jogador e volte com que essa carta para a mão do jogador. Ou seja, essa carta voltaria para a mão dele. Tá ok? Ela é uma ótima carta para você atrapalhar o jogador a vencer a partida. A próxima carta é a temperança. A temperança, ela me permite que eu compre uma carta da pilha de descartes. Ou seja, sempre vai ser a primeira carta que tiver aqui. Ela é uma ótima carta para quando alguém descartou uma carta boa e você quer buscar aquela carta. Então, nesse caso, a gente poderia pegar essa carta e colocar na nossa mão. A caridade, ela já funciona assim como funciona a ganância, só que ela vai dobrar os efeitos das cartas de virtude. Lembrando que você primeiro precisa utilizar ela ativando, e as demais cartas que você ativar naquele seu turno, elas terão um efeito dobrado. A humildade já é uma virtude que te permite trocar uma carta da sua mão com alguma carta que seja da pilha de descarte ou da pilha de compra. O que isso significa? Você vai escolher aqui uma carta, vou dizer, eu escolhi essa daqui. Então vou colocar aqui. E agora eu posso escolher ou a primeira carta aqui da pilha de descartes, ou então uma carta fechada e colocar na minha mão. E essa carta aqui agora passa a ser a primeira da pilha de descartes. A próxima virtude é a generosidade. A generosidade, ela permite com que você pegue os tokens que você não utilizou na rodada. Vamos dizer que eu não tivesse utilizado esses 2 tokens. E eu dei eles para os jogadores. Não necessariamente eu preciso dar para o mesmo jogador. Eu posso dar para jogadores diferentes. E aí, esses tokens aqui, eles vão manter a sua face. Então, se eu der um token de virtude, vai ser como virtude. Se eu der um token de pecado, aí vai ser um token de pecado para a pessoa. Na rodada desses jogadores, eles vão poder utilizar esses tokens aqui. Tá ok? Então, em contrapartida, se você fizer isso, você vai poder verificar a pilha de descartes pela quantidade de tokens que você deu para alguém. Então, você deu 2 tokens, então você vai poder escolher 2 cartas. E aí você pode vasculhar toda a pilha de descartes e escolher 2 cartas para estar colocando na sua mão. É um poder muito bom e vale a pena para quando você sabe que tem uma carta aqui muito boa. Ou então, para quando você já não estiver conseguindo mais pegar a carta que você precisa para vencer a partida, e então você pode fazer isso para poder pegar uma carta que esteja aqui da cor que você necessite. O próximo poder que eu vou falar é o poder da diligência. A diligência é um poder bem legal, porque ela é o poder que te protege durante a partida. Então vamos dizer que você quer evitar com que uma pessoa retire as cartas que estão na sua mesa. Então você ativa a diligência, usando, né, um token de virtude, e aí você vai pegar e vai colocar aqui um token, marcando que você vai ficar protegido por uma rodada com a diligência. E aí a diligência vai te proteger da paciência, da ira e da inveja. O que isso significa? Significa que ninguém vai conseguir retirar uma carta da sua mesa. Por quê? Porque, como vocês lembram, a paciência retira uma carta da mesa e retorna para a mão. A ira retira uma carta da mesa e joga na pilha de descartes. E a inveja permite que o jogador possa olhar uma carta que ele não tem, de alguma cor que ele ainda não tenha, e levar para a mão dele. O próximo poder é a castidade. A castidade, assim como na diligência, também é uma carta que te protege durante o jogo. O que significa? Se você ativar a castidade, você vai pegar um token roxo, colocar aqui para poder marcar que você vai ficar protegido por uma rodada. E então, ninguém vai poder utilizar os seguintes poderes contra você: a preguiça, a paciência e a luxúria. O que isso significa? Que ninguém vai poder retirar uma carta da sua mesa e voltar para sua mão.
que ninguém vai poder utilizar a preguiça para movimentar suas cartas, ou seja, tirar uma carta do céu ou do inferno que possa estar te ajudando a vencer a partida. E também não vai permitir que ninguém olhe as suas cartas da sua mão, utilizando o poder da luxúria, e tá de repente aqui tomando uma carta sua e colocando na mão dele. Então, esses são os poderes do Psicomáquia. Eu esqueci de mostrar para vocês como é que funciona a carta de destino. Então, eu preparei aqui uma nova mesa e vou estar explicando como é que funciona essa carta. Então, eu vou pegar aqui os meus tokens de ação e eu vou jogar para poder definir como é que eu vou utilizar. Ok, eu tirei esses tokens aqui. Então, a carta de destino, ela me permite fazer o seguinte. Eu posso descer ela para a mesa, e aí eu desço utilizando, como as demais cartas, um token branco e um token preto. Tá ok? E isso me permite com que eu pegue o deck de cartas com fundo branco, olhe ele, escolha uma carta que esteja aqui. Então vou dizer que eu escolhi essa, porque a carta roxa eu ainda não tenho na minha mesa. E essa carta vai ficar sobre ela. E ela passa a ser agora essa carta. Eu devolvo as demais. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade de estar utilizando a carta de destino é da seguinte forma. Eu coloco ela na pilha de descartes. E aí vocês viram aqui que eu tirei 4 tokens brancos. Vamos dizer que eu quisesse, na verdade, 4 tokens pretos. Então, ao fazer isso, colocar uma carta de destino no descarte, ela me permite com que eu vire todos os tokens que eu ainda não utilizei. E agora eu consigo utilizar esses tokens aqui, que eram os que eu mais queria. Tá ok? Então, essas são as duas formas de você estar utilizando a carta de destino durante a partida. Então, pessoal, esse foi o vídeo de regras do Psicomáquia, e não deixe de conferir com a gente o próximo vídeo, que é o do gameplay, que a gente fez com o design do jogo Ron Holiday. Um abração, até a próxima!